O tema da nossa reflexão de hoje está aí colocado, o amor que enxerga. Jesus, ele diz aqui através do Evangelho, o evangelista Mateus descreve: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então Jesus disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Feche os seus olhos, nós oramos. Querido Senhor, a Tua palavra é a semente que o Teu Santo Espírito semeia em nosso coração. Que os nossos ouvidos, que os nossos olhos, que as nossas mentes e corações estejam firmados em Ti, no Teu querer, na Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e que agrada a Ti. No nome de Jesus, Pai, abençoa esse momento. Amém. Podem sentar-se. A gente cantou essa música que tem muitos rostos em meio à multidão. E talvez muitos rostos em meio à multidão seja uma descrição interessante do mundo que a gente vive. Eu não sei os queridos internautas, porque às vezes quando se lê os nomes, Canguçu, é alguma cidade do Espírito Santo, é do Piauí, do Paraná, Santa Catarina, ou fora do nosso país. Eu não sei os internautas, mas aqui em São Paulo, quando a gente bota o pé para fora de casa, é muita gente, né? Quem pegou trem essa semana ou metrô, misericórdia, né? É muita gente. Vai no shopping, vai lá no dia dos namorados ou uma data especial. É muita gente. E para quem fica mais em casa e não sai muito, tem a telinha maravilhosa que nos mostra como tem gente nesse mundo e o que as pessoas estão fazendo, né? É ou não é que a gente fica sabendo da vida de muitos? Esse aqui foi promovido, esse aqui comprou algo, esse aqui está viajando. A gente enxerga. Talvez hoje de manhã você foi ao encontro de alguém e disse bom dia. Tomara que você de vez em quando faça isso aqui na igreja. Às vezes a gente gostaria de receber um bom dia, mas dê um bom dia para alguém. Talvez alguém foi ao seu encontro, ou você foi e perguntou: bom dia, tudo bem? E talvez a pessoa deu um sorriso para você. Mas lá atrás do sorriso, daquilo que músculo e expressão facial consegue demonstrar, o que tem lá? Eu lembro que um dia eu perguntei antes de um culto para uma senhora, no meu primeiro lugar de trabalho na Serra Gaúcha: tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ela me disse assim: se o senhor tem umas 2, 3 horas eu lhe conto. E eu disse: então depois do culto. E eu fiquei, e eu sei que aquele domingo eu fui almoçar bem tarde. O que vemos atrás de um rosto? Quantas pessoas aqui, vocês e eu, carregamos preocupações que nem as pessoas às vezes mais próximas nossas sabem tudo aquilo que passa na nossa cabeça. Eu lembro de uma história que eu ouvi faz muito tempo. 2 rapazes assim, sentados em cima de um muro, e um deles disse: olá, nossa vizinha, coitada, desde que o marido faleceu, olha lá, uma criança no braço ela carregando, o outro braço cheio de sacolinha de supermercado, e a gente sabe, vai caminhar 10 metros, 20 metros, 100 metros com uma sacolinha aqui. Ai, que dor. E uma outra criança ainda puxando aqui.
Nossa, eu tenho pena da vizinha. O outro não falou nada, desceu do muro, foi ao encontro da vizinha e disse: deixa eu lhe ajudar a carregar as compras. Ela ainda tinha que subir uma escadaria para a rua de cima onde morava. Sabe quando eu olho Mateus 9? Vocês prestaram atenção no detalhe que o evangelista Mateus, aqui no capítulo 9, Jesus chama o Mateus. E Mateus era bem detalhista. Esse capítulo 9 é cheio de relato de Jesus encontrando com gente. Começa o capítulo 9, Jesus curando um paralítico. Aí Mateus conta dele mesmo. Aí depois ele fala do jejum, né, das coisas que aparentemente importam. E aí ele fala, ó, tem coisa mais importante que aparência. E aí ele vai relatando encontros de Jesus com pessoas. E ele chega no versículo 36, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena. Viu? Ficou com pena, porque eles estavam aflitos e abandonados. O termo grego para dizer que Jesus se compadeceu, ficou com pena, é algo que vem das entranhas, assim, lá de dentro. Sabe aquele frio na barriga quando a gente vê uma situação e diz, eu tenho que fazer alguma coisa? Muitos viram aquelas pessoas, e Jesus também viu. Mas quando Jesus viu, ele teve compaixão, e o sofrimento daquelas pessoas tocou fundo em Jesus. Se vocês olhar comigo aqui, no versículo 18, diz que um chefe religioso chegou perto dele, se ajoelhou e disse, a minha filha morreu agora mesmo. Vocês conseguem imaginar? Talvez quem aqui já passou por isso. Talvez eu já tenha contado aqui, mas tem uma música no Inário Luterano que diz, desabrochei qual linda flor, mas bem depressa me colheu. E é uma música que foi composta para ser cantada num sepultamento de uma criança. Como se a criança tivesse, em forma poética, dizendo, olha, Deus me chamou bem cedinho. E eu lembro várias vezes da minha mãe cantando isso, por causa do irmãozinho que veio antes do que eu, e que foi colhido assim bem cedinho. Tentem imaginar a dor desse homem, que minha filha morreu. E aí diz o versículo 19, Jesus foi com ele. Aí o versículo 20, certa mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia, 12 anos, não é 12 dias, gente, nem 12 meses. Jesus ressuscita a filha daquele religioso. A gente poderia lembrar, sabe o que mais? Teve um oficial romano que um dia chegou para Jesus e também disse, a minha filha está muito doente. E Jesus foi a caminho. E a gente poderia lembrar de tantas histórias de encontro. Aqui no versículo 27, no título da minha Bíblia, diz, Jesus cura 2 cegos. E logo antes do 32, a cura de um mudo. Então, quando Jesus tem pena da multidão, é porque tem um contexto só aqui no capítulo 9. Mas a gente podia lembrar, que semanas atrás aqui, acho que o pastor Fukui foi lido aqui no culto daquela mulher com a vida toda errada, aquela samaritana que foi buscar água no poço de Jacó, e Jesus dá o diagnóstico, tua vida toda errada. Mas Jesus não vira as costas para ela. Jesus conversa com aquela mulher samaritana. Nós poderíamos lembrar que Jesus teve pena quando salvou a pele daquele casal lá no Evangelho de João, que no dia do casamento ia faltar vinho e eles iam pagar o mico histórico. E Jesus salvou a pele deles providenciando água. Aliás, vinho que Jesus transformou. A água que Jesus faz o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Nós poderíamos lembrar aqui de Marta e Maria, que perderam o único irmão, o Lázaro. Então a história de Jesus é a história de um Salvador que se compadece. Só que se vocês prestaram atenção nas leituras de hoje, não é só no Evangelho de Mateus capítulo 9 que
mostra um Deus que se compadece. Lembram lá do Gênesis 3? Nós não lemos Gênesis, mas sempre é referido, porque falou de Adão. Quando Adão e sua esposa pecaram, desobedeceram, o que Deus faz? Viu e foi ao encontro. Adão, onde é que você está? Peço que vocês abram Êxodo capítulo 3, versículo 7. Quem já leu Gênesis e Êxodo, vai lembrar na história do Êxodo, toda aquela história de José no Egito, né, que termina final do Gênesis, Moisés que é chamado, as pragas, a libertação do Egito, caminhar pelo deserto, o Mar Vermelho, tudo aquilo está lá no livro do Êxodo. E olhem o versículo 3, quando Deus fala com Moisés. No versículo 7, quando Deus está chamando Moisés para ajudar o seu povo. O versículo 7, então o Senhor disse, eu tenho visto. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro. Quando a gente canta, Deus escuta quando oramos, está aqui. Deus ouve. Deus vê. Sabe uma das primeiras expressões onde aparece isso na Bíblia, que fala um Deus que vê, na história lá do Gênesis, de Agar e de Ismael. Agar, aquela mulher do Abraão, a concubina, Deus tinha dito, Abraão tem que confiar em mim que eu vou te dar um filho. Abraão, a Sara deu uma incentivada, Abraão gostou da ideia e teve uma concubina, mas deu ruim. Não era para ser assim. E aí a Sara manda embora a Agar, e lá no deserto eles estão morrendo de sede. E Deus providencia ajuda, e aí a Agar, ela fala, o Deus que vê. Esse é o Deus que nós cremos. O José fez uma leitura bíblica do capítulo 19 do Êxodo, e eu quero que vocês voltem ali nesse texto de novo. Êxodo 19, versículo 4. Êxodo 19, versículo 4. Deus mandou dizer o seguinte: vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios. Aquela história do Mar Vermelho e as pragas, a teimosia do faraó e do povo egípcio, e o que Deus tinha feito. Então Deus disse, olha o que eu fiz e como trouxe vocês para perto de mim. Antes de Deus dar tarefa, antes de Deus dar trabalho, Ele chama para perto. E aí, logo mais adiante no versículo 5, agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo, o mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. E o Salmo 100, gente, o Salmo 100 fala de que maneira a gente pode servir. Com alegria. O privilégio que nós temos. Vamos voltar a Mateus capítulo 9, por favor, voltem com sua Bíblia. Mateus 9. Quando Jesus viu a multidão, versículo 36, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Jesus estava falando num primeiro momento de tudo aquilo que ele tinha visto, que o capítulo 9 relata, mas ele estava falando, sabe de quem também? Da minha vida. Da sua vida. Porque ele continua olhando e vendo aquilo que se passa no nosso coração. Nós fazemos parte de uma multidão aflita. Só eu que perco o sono na madrugada preocupado com algumas coisas, ou eu tenho alguns companheiros aqui? Só eu que olho para a vida dos meus filhos e digo, Senhor, o que eu mais quero na vida é aquilo que diz o Apocalipse capítulo 7, eu quero chegar lá naquela grande multidão com os meus filhos lá, juntos.
É só eu que me preocupo com algumas dificuldades que temos de caminhar na rua e ficar olhando, ou parar no farol, ou tenho companheiros de preocupações e ansiedades aqui também. Então Jesus continua olhando para a nossa vida, para as coisas que roubam o nosso sono. O bom pastor veio ao nosso encontro, deu a vida por nós, sofreu a nossa dor, foi à cruz por nós para perdoar todos os nossos pecados. E agora a pergunta que eu faço para mim: Jesus, o que eu faço em resposta a esse teu amor maravilhoso? Muitas vezes eu tenho que reconhecer, e eu gostaria de ser sozinho nesse reconhecimento, que eu sou que nem aquele moço de cima do muro que olha para a vizinha e diz: coitadinha da dona fulano. Às vezes a gente percebe as necessidades das pessoas, comentamos, sentimos pena, mas permanecemos em cima do muro. Sabemos da luta de alguém e a gente diz: é verdade, não é fácil. E temos um medo, a vergonha e a falta de coragem de dizer assim: posso orar por você? Posso orar com você? Do jeito que você sabe. Deus, eu te agradeço por isso, te peço por isso, cuida do meu amigo, do meu parente, do meu vizinho, do meu colega de trabalho, em nome de Jesus. Difícil, né? A gente conhece o sofrimento de alguém, mas às vezes a gente não ajuda, sabe que alguém precisa ouvir sobre Cristo, mas permanecemos em silêncio. E preste atenção numa coisa. E talvez isso aqui até vire um recorte dessa mensagem. Talvez por causa do nosso silêncio. Tem amigos, familiares, colegas de trabalho, conhecidos, parentes, que estão no caminho do inferno. Dói, né? O Salvador, ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são pouco. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Por isso que Paulo escreve: quando não tínhamos força para nos salvar, Cristo morreu pelos maus. Cristo morreu pelos maus. Romanos capítulo 5, versículo 6. E continua no versículo 8 que eu li na absolvição dos pecados. Deus nos mostrou quanto nos ama, Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Que coisa maravilhosa isso. Deus mostrou quanto nos ama, Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Aqui está o centro dessas leituras do Salmo, do Êxodo, Romanos, do Evangelho. Quando Deus viu a humanidade perdida, Ele não ficou só olhando. Abram, por favor, João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Olhem que palavra maravilhosa no versículo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia, está falando de Jesus, o verbo, a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Está falando de Jesus. E olha no 14, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Jesus habitou, morou. Sabe o verbo grego, ele usa aquela expressão tabernacularizar, assim. Quase assim, armou a barraca. O que era o tabernáculo no Antigo Testamento que mostrava a presença de Deus? É o que Jesus faz para nos dar a salvação. Quando Deus viu a humanidade, Ele não ficou em cima do muro, e a cruz é a prova disso. Jesus fez exatamente o contrário do que às vezes nós fazemos ou aquele rapaz da história fez. O bom pastor, ele não apenas sentiu pena, mas ele deu a vida. Que maravilhoso esse Jesus. Por isso, queridos, sabe quando a gente olha para a missão? Sabe qual é a nossa bandeira, o nosso estandarte? A cruz. Por quê? Porque a cruz é o centro da missão cristã. Aqui na igreja a gente não anuncia regras.
E a gente não anuncia autoajuda. A gente anuncia ajuda do alto. É diferente de autoajuda. Muito diferente. Anunciamos um Salvador que viu a nossa miséria, entrou nela e nos resgatou a um custo muito alto. O seu imenso sofrimento de entregar a própria vida. E por isso que a gente pode ler o Salmo 100 e dizer que nós podemos cantar, servir, louvar, agradecer com um sorriso no rosto. Com alegria. Porque o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. Nós pertencemos, gente querida, ao bom pastor. Nós fomos encontrados, perdoados, trazidos para casa. E agora a gente pode entender melhor aquilo que Êxodo capítulo 19, versículo 8, que foi lido hoje. Nós podemos entender melhor que diz assim, ó: então todos responderam ao mesmo tempo, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Eles não estavam tentando conquistar o amor de Deus, eles já haviam sido amados. Eles não estavam tentando comprar a salvação, já tinham sido salvos, mas eles estavam agradecendo por tudo o que Deus tinha feito por eles, porque a obediência cristã, ela não nasce da gente, não é eu que tomo a iniciativa de obedecer, é Deus que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, nos servir primeiro. Como diz 1 João 4, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós vamos ao encontro de Deus porque veio primeiro ao nosso encontro. Nós servimos porque Deus serviu primeiro. Nós damos até a nossa oferta para a missão de Deus porque Deus ofertou primeiro o seu Filho Jesus por nós. Por isso, queridos, o texto do Evangelho, ele não termina Jesus olhando para a multidão e ficou com pena. Vocês perceberam? Diz que ele teve compaixão das pessoas. E o que diz o capítulo 10? Ele chamou os 12 e disse, ó, tem muita coisa para fazer. Irmãos, se vocês vão sair daqui hoje pensando que o centro dessa mensagem é que precisamos fazer mais, o centro é que Deus já fez mais. É que Jesus já deu a vida por nós. É que o Salvador continua vendo. Lá no Egito, viu Agar, viu no Éden, viu na Galileia, viu num casamento. Ele vê lutas, lágrimas, preocupações, orações em voz alta, orações silenciosas. Ele vê e continua cuidando. Por isso, ele também continua enviando a sua igreja. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Me ajudem aqui, queridos. Quem é a igreja? Eu estou meio surdo. Quem é a igreja? Nós pode ser os outros. Tá certo? O conjunto dos eu. Nós, tá certo? Nada errado. Mas às vezes, quem vai fazer? A gente vai fazer, nós vamos fazer e eu fico esperando pelo outro. Irmãos, hoje quando você sair do culto, de novo, eu vou lembrar, pegue um daqueles livretos que tem lá no display, é de graça, tá? Mas é de graça porque vocês ofertam aqui na igreja, a igreja tem condições de adquirir para vocês levar como uma ferramenta de semeadura. Levem. Não tenham vergonha de oferecer um texto da Bíblia para alguém, uma mensagem de esperança para alguém. Não tenham vergonha de falar com os pastores e dizer, pastor, me ajuda, tem uma vizinha aqui que está mal. O que eu faço? A colheita é grande, os trabalhadores são poucos. O evangelho de hoje começa com uma multidão exausta, aflita, abandonada, mas graças a Deus a história não termina ali. Jesus chama, e pelo trabalho daqueles 12 que foi muito abençoado, a gente chega em Apocalipse 7. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Não mais perdida, uma multidão não mais aflita, não mais sem pastor, mas uma multidão reunida agora diante do Cordeiro. E entre Mateus 7
Mateus 9 e Apocalipse capítulo 7, entre a multidão de Mateus 9 e a multidão de Apocalipse 7, tem a cruz, tem a igreja, tem você e eu. E por isso nós vamos continuar servindo, participando, se abastecendo para poder testemunhar sobre o bom pastor Jesus. Um dia nós também vamos estar naquela multidão, diante do bom pastor, onde não vai ter mais ovelha perdida, ovelha abandonada, gente aflita, com um monte de coisa atrás do rosto, e onde lágrimas, nós nem saberemos o que é isso. Não vai ter no dicionário do céu a palavra lágrima, luto, morte e nem dor. Jesus continua nos vendo. Amém. Ficamos em pé. E ao invés do nosso tradicional e lindo ofertório que a gente canta do Cria em mim, ó Deus, nós vamos cantar um hino que fala dessa multidão, da vida eterna, e nós vamos cantar a última estrofe só, do hino 220 que vai ser projetado. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos na mais humilde e vera adoração. E ali diz, eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantemos então. Joelhos entre os santos.